Muito bom dia a todos. Esse domingo, dia 31 de maio, o último domingo do mês, um domingo que daremos sequência ao nosso estudo sobre segurança em meio à insegurança. E a gente estudou vários temas até aqui, mas nessa manhã vamos olhar para a solidão. Como nós podemos também superar a solidão? Solitude e solidão são duas coisas muito diferentes. Solitude é uma atitude, uma decisão que tomamos de nos retirar, de ficarmos a sós conosco mesmo, e portanto não há solidão nisso. Já a solidão é um estado de espírito, algo que nos faz mal, é a sensação de estar separado, afastado uns dos outros, o que abate o nosso espírito. E essa manhã nós queremos olhar juntos como nós podemos superar esse sentimento. Para isso nós vamos olhar para um texto que normalmente a gente olha no Natal, que é Isaías 7,14. Isaías 7,14 diz o seguinte: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. E no Novo Testamento, quando a gente vê a passagem paralela em Mateus capítulo 1, versículo 22, lá nos diz que Emanuel significa Deus conosco, Deus que encarnou para estar próximo da gente, para caminhar pelo vale do sofrimento e da solidão conosco. Então a gente quer refletir sobre isso essa manhã. Também lembrando que hoje, dia 31 de maio, é o último domingo do mês, no qual nós temos também essa responsabilidade de apoiar os nossos missionários nos campos através do Real Missionário. Quando a gente lembra de solidão, não é impossível lembrar também da solidão às vezes do trabalho missionário num campo estrangeiro, onde você está longe dos seus familiares, onde você está longe da sua cultura, onde você está longe da sua zona de conforto. E esse é o momento onde nós podemos também participar da amenização do sofrimento e da solidão de muitas famílias missionárias que estão no campo. E esse é o dia também que nós podemos apoiá-los financeiramente, mas não só apenas financeiramente. É um dia também onde nós podemos lembrar deles, onde nós podemos orar por eles, apoiando-os também emocionalmente e espiritualmente. Portanto, eu convido você a se juntar conosco nesse culto, nesse dia, em adoração ao Senhor, também na empatia com os nossos irmãos, talvez as pessoas que vivam no isolamento, talvez sintam bem mais solidão hoje do que qualquer outra pessoa. Portanto, é um momento também de lembrar delas. Então eu convido você a se juntar a nós nesse momento. Vamos orar para iniciar esse culto e logo em seguida passaremos ao louvor, ao período da adoração e louvor. Mas antes disso, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos, mesmo diante das circunstâncias, de estudar a palavra do Senhor e entrar no lugar onde você está nessa manhã, seja na sala da sua casa, no seu carro, seu lugar de trabalho, onde nós podemos passar um tempo juntos, refletindo sobre a bondade e graça do Senhor, que é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que veio habitar em nosso meio, para que também possa entender o nosso sofrimento e a nossa solidão, andando junto conosco nesse vale. Vamos orar juntos, entregando ao Senhor esse período, esse culto, e também logo em seguida vamos passar para o momento do louvor e da adoração. Querido Deus, agradecemos ao Senhor por essa manhã, obrigado por esse privilégio que o Senhor nos tem dado também, de através desses encontros virtuais, podermos abrir a Tua palavra, retirar dela também caminhos para a nossa vida. Entendemos que os momentos não são bons, entendemos que as circunstâncias são difíceis, porém a Tua palavra não está presa. A Tua palavra alcança os recantos mais remotos do planeta, inclusive os recantos mais profundos do nosso coração. E é assim que oramos nessa manhã, para que a Tua palavra alcance a necessidade de cada um de nós, que a resposta à nossa solidão esteja no Senhor, como um relacionamento pessoal contigo. Portanto, Deus, fala o nosso coração nesse culto, nesse dia. Entregamos ao Senhor o período de louvor, entregamos ao Senhor também a exposição e a explanação da Tua palavra, que o Senhor use todos os aspectos desse culto para glorificar o Teu nome. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Nesse momento eu quero convidar você a se juntar ao grupo de louvor na adoração. Vamos juntos em adoração ao Senhor. Bom dia, queridos. Esse é o momento do louvor. Mas antes de começar a cantar, eu queria compartilhar com vocês um pensamento. Houve uma época em que Deus parecia que tinha esquecido da gente. Eram anos e anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E havia muitas promessas no Antigo Testamento que não tinham se cumprido ainda. O que tinha acontecido?
aconteceu o seguinte: Deus tinha um plano maior, e esse plano se realizou com a vinda do Messias, Jesus, o Deus conosco, né? E a gente quer cantar isso agora, da luz do mundo que veio à Terra. Essa música, ela fala do motivo da gente estar cantando. Ela fala: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
Beleza? Em seguida, agora a gente vai ter a pregação. Vamos baixar nossas cabeças e orar pela mensagem que nós vamos receber. Senhor, nós queremos te pedir, primeiramente, que abençoes ricamente o pastor Frido. Põe as palavras que o Senhor pretende para a gente na boca dele, Pai. Mas também, Pai, sobretudo, abre os nossos corações, Pai. Faz com que a gente deixe de ter corações duros, corações de pedra, Pai. Que a gente possa, conforme a Tua palavra pregada, a gente possa estar tornando esse coração mais mole, deixando a Tua palavra penetrar, Senhor, fazer diferença nas nossas vidas. E como a gente costuma dizer, Pai, que após a pregação a gente não saia da mesma forma, que a gente saia transformado, porque o Senhor se alegra em fazer isso nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor.
Amém. Bom, gente, vamos dar sequência ao nosso estudo hoje. Nós já vimos estudando sobre vários temas dentro dessa ideia da segurança em meio da insegurança. Nós vimos há algumas semanas como superar aquela sensação, o sentimento da insegurança, vimos também como superar o desapontamento, depois a amargura, e hoje vamos olhar para como nós podemos trabalhar ou superar esse sentimento ou essa sensação de solidão. E para isso a gente vai olhar para dois textos que normalmente a gente usa em períodos de Natal. E um deles está em Isaías capítulo 7, versículo 14, que é esse com quem vamos começar agora. Nesse momento, diz lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Essa sensação de solidão, ela é muito comum no ser humano e existe um grande anseio dentro de nós em conhecer a Deus. Desde o começo nós fomos criados para conhecer a Deus e há algo em nós que deseja isso profundamente. Mesmo que a gente negue esse desejo de conhecer a Deus, existe um vazio dentro de cada ser humano e esse vazio é justamente esse anseio, esse desejo por conhecer a Deus. Nós queremos saber se Deus existe, nós queremos saber se Ele andou em nosso meio e não é suficiente saber que Ele está lá fora, em algum lugar. Nós queremos conhecê-lo, saber se Ele caminhou por esse vale solitário, assim como nós caminhamos. Portanto, o anseio do ser humano de conhecer a Deus, ele é inerente a cada um de nós. Existe lá dentro de cada um, porque fomos criados para isso. E quando você olha para os relatos bíblicos, todos os profetas falaram sobre esse anseio universal do coração humano que é conhecer a Deus. Todos eles falaram. Joel falou sobre isso, nós temos Malaquias que fala sobre esse anseio, assim como Oséias, Jeremias, Daniel e Zacarias. Porém, de todos esses profetas, quem falou de uma forma muito mais eloquente sobre esse anseio é justamente Isaías. E ele fala isso 700 anos antes de Jesus nascer, numa época em que ele servia na corte do rei Acás. E Isaías prevê o nascimento daquele que seria o Deus habitando entre nós, o Emanuel. E ele diz em Isaías 7,14, assim como acabei de ler, que o Senhor mesmo lhes daria um sinal, a virgem ficaria grávida, algo que nunca havia acontecido antes e não aconteceu mais desde então, ficaria grávida e daria luz a um filho e o chamará Emanuel. Agora, o segundo texto que temos diante de nós é Mateus capítulo 1. E de Isaías até Mateus, nós temos um tempo de 700 anos. E quando nós chegamos ao texto de Mateus capítulo 1, encontramos José. José, ele acaba de descobrir que Maria está grávida e, suspeitando o pior, ele decide então deixá-la secretamente para poupar Maria da vergonha pública. Naquela noite ele adormece e tem um sonho. E um anjo aparece em seu sonho com uma notícia tranquilizadora, de que o bebê não era produto de pecado, mas sim uma ação divina do Espírito Santo. E ele, então, o anjo instrui José a respeito do bebê. Ele instrui José dar o nome a esse bebê de Jesus. Jesus, significado Deus salva ou Salvador. E lá no versículo 21 do capítulo 1 de Mateus diz que o seu nome seria Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E em seguida, o anjo cita o texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Você encontra esse texto em Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23. Lá ele diz, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão de Emanuel. Muito interessante essa profecia, com o nome de Emanuel também sendo 700 anos depois de Isaías ter proferido
se tornado realidade. De todos os nomes de Cristo, talvez nenhum seja tão significativo, no meu ponto de vista, como Emmanuel, porque nos dá a identidade suprema de quem Deus é. Um Deus que desceu do céu na forma de um bebê, e o que nós chamamos de encarnação, para se tornar um Deus conosco, habitar conosco. E a gente vê essa mesma ideia sendo trabalhada pelo João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, onde ele diz que o verbo, a palavra, se tornou carne e viveu entre nós. E essa manhã eu gostaria de pensar um pouco sobre essa palavra Emmanuel. Há algumas coisas nessa palavra e cada uma delas nos ensina algo sobre quem Jesus é. E como eu disse, são vários significados dentro desse nome, porém a gente vai delimitar o nosso tempo, nós não temos tanto tempo, mas vamos pensar um pouco sobre o significado de um Deus que é conosco, que conhece a nossa solidão, que sabe que em momentos como esse que nós vivemos, precisamos de alguém que está perto, precisamos de alguém que se compadece de nós. Portanto, Emmanuel, o Filho, essa primeira ideia dessa palavra, e ela precisamente significa de que Deus encarnou, se tornou humano em nosso meio através da concepção virginal da Maria, uma encarnação, Deus se tornou gente. Veja que 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 ele diz, Deus foi manifestado em corpo, né? Justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Isso significa que tudo que a gente possa dizer a respeito de Jesus Cristo é que ele era não somente um mero homem, um mero ser humano, ele era verdadeiramente humano sim, mas a sua identidade final vai muito além da humanidade. Ele era o próprio Deus que veio à Terra em forma de bebê. E essa ideia da encarnação é extremamente importante dentro do cristianismo, porque a partir da encarnação, tudo da doutrina cristã flui a partir dela. Porque se você conseguir acreditar na concepção virginal, na encarnação do próprio Deus, não será difícil você também acreditar de que Jesus andou sobre as águas, de que Jesus curou pessoas cegas, de que Jesus levantou pessoas da morte, e muito menos difícil será acreditar também de que o próprio Jesus, depois de morto, ressuscitou também. Portanto, não nos enganemos sobre a importância dessa verdade para a fé cristã. A encarnação ela é central, ela é fundamental, ela é essencial e absolutamente inegociável. A encarnação não é uma questão periférica, uma questão de opinião ou onde eu posso ter a minha opinião e a outra pessoa pode ter uma opinião oposta à minha. Essa é uma verdade que vai ao cerne do que significa ser cristão. Suponhamos que a gente desenhe um círculo e dentro desse círculo estão todos os verdadeiros cristãos, todos aqueles que são cristãos. Os que estão do lado de fora desse círculo não são cristãos. Os que estão dentro desse círculo são salvos, os que estão fora não são salvos. Os de dentro vão para o céu, os que estão fora não vão para o céu. E vamos supor por um momento que esse círculo, ele representa uma realidade suprema, de modo que se você quiser ir para o céu, você precisa fazer parte desse grupo que está dentro do círculo. A pergunta agora é assim, em que uma pessoa deve acreditar para fazer parte desse círculo? Existem várias respostas para essa pergunta, mas uma resposta ela é fundamental. Você precisa acreditar que Jesus Cristo é o Deus manifesto em carne. Você deve acreditar que o bebê nascido em Belém é mais do que apenas um bebê, mas é o próprio Deus encarnado, o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Se você não acreditar nisso, se você negar isso, você não é um cristão. E é simples assim. Não importa o que mais você acredite a respeito de Jesus, se você negar a encarnação, você não é um cristão. Esse é um daqueles pontos em que todos os principais grupos cristãos concordam. Protestantes e católicos podem discordar a respeito de muitas questões, mas na encarnação nós estamos de total acordo. Os católicos romanos e os católicos ortodoxos, eles brigam por muitas coisas, mas no ponto da encarnação eles concordam. Esse é um ponto
tão importante que, se você negar ou decidir não acreditar, se colocou fora do círculo da verdadeira fé cristã. A questão de quem Jesus toca em questões de extrema importância. Nem todo mundo acredita na encarnação, porém nós acreditamos. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, Deus encarnado. E alegramos-nos por conta disso e depositamos toda a nossa fé sobre ele. Portanto, Emanuel, o Deus conosco, essa é a primeira parte desse nome, significa o Filho, o próprio Deus que encarnou e habitou entre nós. A segunda coisa que esse nome nos traz como lembrança é que o Emanuel também é um pastor. Jesus não é apenas o Deus encarnado, ele também é o pastor de quem nós precisamos quando os problemas surgem. Ironicamente, precisamos dessa verdade mais do que nunca nessa época em que nós vivemos. Essa é uma época bastante solitária para muitas pessoas. No meio de muito riso, há também muita tristeza e dor. E a maioria das pessoas se sente, nesse momento, bastante exausta, bastante estressada, à medida que os dias vão passando, né? E existe uma pressão enorme sobre todos nós. Pressão com relação às finanças, pressão com relação ao emprego, pressão em relação aos negócios. E durante esse momento difícil que nós vivemos, precisamos lembrar de que o Senhor sabe tudo sobre os nossos problemas também. Podemos dizer mais do que isso. Jesus sabe o que os outros não sabem a nosso respeito. Ele conhece todos os nossos segredos ocultos, ele conhece os nossos medos internos, as dúvidas sobre o que o amanhã pode nos trazer. Ele sabe toda a verdade sobre você e sobre mim, e ele nos ama, apesar de tudo isso. Qual é o vale que você está atravessando no dia de hoje? Talvez seja o vale da dor, ou talvez o vale do sofrimento de alguém que você ama, ou talvez você esteja passando pelo vale da doença, ou talvez pelo vale da decepção na sua carreira, o vale da crise financeira, talvez o vale da tentação, ou o vale da amargura. Qualquer que seja o vale pelo qual você esteja caminhando hoje, o Senhor Jesus sabe quem você é e onde você está. Você não é perdido, não está perdido, muito menos esquecido por ele. Precisamos descobrir novamente essa verdade maravilhosa sobre o Emanuel, o Deus conosco em meio da nossa dor. E as palavras familiares do Salmo 23 me vêm à mente nesse momento, principalmente do versículo 4, quando ele diz: mesmo quando eu ande pelo vale das trevas da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aqui temos uma palavra incrível, principalmente essa pequena palavra tu. Se você parar para pensar e ler esse texto de Salmos 23, você vai perceber como Davi muda o seu modo de falar na medida em que ele desenvolve essa pequena oração, essa pequena poesia que você encontra no Salmo 23. Nos primeiros versículos, ele se refere a Deus sempre na terceira pessoa. Ele sempre diz: ele me faz repousar, ele me conduz a águas tranquilas, ele restaura o meu vigor, ele me guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. E Davi vai falando sempre de Deus numa forma mais formal. Ele. Porém, quando chegam os momentos sombrios da vida dele, momento de dor, momento de incerteza, momento de medo, a experiência do Deus de Davi se torna muito mais pessoal. No versículo 4, nós vemos como ele muda, ele diz: você está comigo. Não é mais ele, agora o Deus do universo se tornou o pastor pessoal de Davi. E essa é uma promessa da qual todos nós podemos também usufruir em momentos tristes da nossa vida. O Senhor irá conosco no nosso vale da sombra da morte. Ele, o Senhor, o nosso pastor, passará conosco, estará conosco, ele estará do nosso lado, não havendo mais necessidade de termos medo, pois o próprio Senhor, o Emanuel, Deus conosco, estará conosco. Emanuel, Deus conosco no mais escuro dos nossos vales. Nosso pastor caminha do nosso lado quando mais precisamos. A terceira coisa que a palavra Emanuel nos remete é Salvador. Lembra do texto que acabamos de ler em Mateus capítulo 1, versículo 21, que diz que justamente
quando o anjo anuncia o nome do bebê, ele diz que ele deveria se chamar Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E em Lucas capítulo 2, versículo 11, quando o anjo anuncia aos pastores que estavam no campo o nascimento de Jesus, o anjo diz o seguinte: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nunca entenderemos quem Jesus é até perceber que ele veio para nos salvar dos nossos pecados. E é por isso que ele viveu, é por isso que ele morreu e é por isso que ele ressuscitou dos mortos. Ele veio buscar e salvar os perdidos e ele salva todos aqueles que confiam nele. Se a nossa maior necessidade fosse educação, Deus teria enviado um professor. Se nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus teria enviado um banqueiro. Se nossa maior necessidade fosse um conselho, Deus teria enviado um conselheiro e assim por diante. Mas a nossa maior necessidade era perdão dos pecados. Portanto, Deus envia um Salvador. E o nome dele é Jesus. Ele é Cristo, o Senhor. Isso nos leva de volta à doutrina da encarnação. Quem é esse bebê? Ele é o próprio Deus que, em seu nascimento terrestre, assumiu a natureza humana. Para aqueles que enfrentam a solidão durante esse período estranho, né, que vivemos, nós podemos encontrar consolo no seguinte fato: que a resposta de Deus à solidão não é uma teoria. A resposta de Deus para a solidão não é uma doutrina abstrata ou um livro que nós precisamos ler ou um seminário do qual precisamos participar. Não é um trabalho melhor, não é ter mais amigos, não é assistir um outro filme ou ouvir uma outra música ou ter um trabalho melhor. A resposta de Deus para a solução está envolvida em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. A solidão pode ser justamente superada através de um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. E tudo que Deus tem a nos dizer pode ser resumido apenas em uma única palavra: Jesus. Não qualquer Jesus, mas o Senhor Jesus Cristo revelado no Novo Testamento. Somente Ele é o Senhor, somente Ele pode nos salvar, somente Ele é a resposta para a solidão. Eu quero encorajar você que talvez nesse momento esteja vivendo esse momento de solidão. No meio da sua solidão, no meio desse sentimento, no meio dessa sua luta, é o momento também de levantar e agradecer a Deus por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele já demonstrou através da nossa vida, através da vida de outras pessoas em nossa vida. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou sonhamos. E diante disso, nós também nos alegramos com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Hoje é o último domingo do mês de maio. Nós estamos já chegando no meio do ano. Parece que foi ontem que nós iniciamos 2020. Vivemos muitas coisas, muita tribulação, muito sentimento de solidão, muita amargura, muita insegurança. Porém, Deus está agindo no nosso meio, Deus está agindo em nosso mundo. E o último domingo do mês, como já foi anunciado no início desse culto, nós temos o privilégio também de apoiar os nossos ministérios missionários que estão espalhados pelo mundo. E aqui eu quero de coração agradecer a cada um de vocês, em nome da Mel, que também tem participado. Vocês têm participado, têm abraçado esses projetos, têm também investido na vida desses missionários para que eles continuem no campo, para que possam também ter as suas necessidades atendidas, para que possam ter a sua manutenção também em várias áreas da sua vida, de modo que o Evangelho do Senhor Jesus continue sendo pregado. Aquele bebê, o Deus encarnado, está sendo anunciado em todas as nações. Deus está agindo nesse mundo, mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio de medidas de contenção, medidas de distanciamento social. Jesus está sendo anunciado onde antes ele nunca havia sido anunciado. Portanto, quero encorajá-lo a continuar investindo em missões. Continuem apoiando os nossos missionários, não somente financeiramente, mas também através do teu suporte emocional, do teu suporte
espiritual, orando pelos nossos missionários, enviando também mensagens de encorajamento, enviando a eles também e-mails ou mensagens de WhatsApp para que eles possam ser encorajados a permanecerem onde Deus os colocou. E não só permanecerem, mas também produzindo frutos, dando testemunho de quem é esse Deus encarnado, Deus conosco, que é o nosso pastor, que é aquele que é o nosso Salvador, aquele que é a resposta para a nossa solidão, a resposta para o anseio do coração do ser humano. Nós fomos criados por Deus para isso, para conhecer a Deus. E os nossos missionários estão sendo essa ferramenta que Deus está usando para que as pessoas possam conhecê-lo. E a sua ajuda, a sua contribuição tem também proporcionado essa realidade. Que Deus abençoe você. Continue orando, continue acreditando, continue devotando a sua vida a esse que é o nosso Senhor, a esse que é o Emanuel, o Deus conosco, que em forma humana veio e habitou entre nós e que caminhou por esse vale da solidão que eu e você muitas vezes experimentamos na nossa experiência terrestre. Que Deus abençoe você ainda. Nós teremos agora a próxima canção, e enquanto a próxima canção for tocada e cantada, tire um tempo e ore pelos missionários. Pense neles. Eles necessitam do nosso apoio, eles necessitam também da nossa ajuda e do nosso suporte. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e que nós continuemos fortes naquele que é o Deus conosco, o Emanuel. Então, agora a gente vai para o momento da oferta e dos dízimos. E hoje também é dia do real missionário. O que significa isso aqui? Isso significa que cada um de nós aqui na igreja costuma guardar R$2 por dia para que a gente possa fazer uma entrega extra ali para os missionários. Lembra que quando o missionário está lá pregando a palavra, você está em apoio aqui, financeiramente, em oração. E é isso que a gente quer fazer hoje. A gente vai cantar uma música em homenagem a esses missionários que fala sobre a voz do que clama no deserto, sobre o tempo de lançarmos a rede, ou seja, proclamar a palavra. E com isso chegamos ao fim de mais um culto nesse domingo. Meu desejo é que a palavra do Senhor tenha alcançado o seu coração, tenha respondido a uma necessidade, um anseio da sua alma. E a minha oração é que também a sua contribuição, seja ela seu dízimo, sua oferta, sua contribuição do real missionário também alcance a necessidade daquilo que Deus está fazendo no mundo. Aqui eu quero também solicitar a você que contribuiu para o real missionário, que apenas identifique que essa oferta é para o real missionário e nós faremos então com que chegue até o seu destino.
Vamos orar juntos, encerrando essa manhã. No domingo que vem, vamos pensar juntos na sequência dessa série de mensagens sobre como nós podemos superar também o medo do futuro, daquilo que nos aguarda. Nós não sabemos o que vem em nossa direção. Como nós podemos superar esse medo com perspectiva, com fé e com alegria naquilo que o Senhor está fazendo. Vamos orar juntos e encerramos esse dia, esse culto, agradecendo ao Senhor também pela oportunidade que nós tivemos de estar juntos mais um domingo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado pelo privilégio que temos também de adorar o Teu nome juntos, mesmo em circunstâncias assim. Nós agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra não está presa, nós agradecemos porque temos acesso a ela, nós agradecemos porque o Senhor está conosco. E oramos juntos para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre, é o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você, desejo ainda um ótimo domingo e uma semana produtiva. Nos vemos domingo que vem. Um grande abraço.